Boa noite, queridos. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto. Último culto do ano. Não, né? Nada a ver, né? Então nem abriu ainda, está abrindo o ano ainda, né, irmão? Que coisa. Primeiro culto, depois da nossa festa, da nossa celebração. Fala para quem está do seu lado aí, que bom que você veio na casa do Senhor nessa noite. Falou com bastante entusiasmo? Que bom, o povo assim, que bom que você veio aqui nessa noite. O que bom que você veio na casa do Senhor nessa noite. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja da live também, rica e abundantemente. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, amém? Amém, Senhor. Amém. Se encontra no Salmo 23. Se encontra não, é o Salmo 23, né? Diz assim: já chegou? O Senhor é só o meu pastor, nada me faltará. Não, ele é o nosso pastor, né? Mas o salmista Davi falou assim: ele é o meu. Não quero nem saber se ele não é o seu, se ele não é o seu, não é o seu, mas ele é o meu, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Muito obrigado, Senhor, por essa leitura tão gloriosa, tão especial, tão poderosa, que é a leitura da Tua Palavra. Te louvamos nessa noite, Pai, te agradecemos pela vida do meu irmão, da minha irmã, da igreja, Senhor, da live que está chegando, pelas nossas vidas. Nós temos chegado aqui nesse lugar, conseguimos chegar aqui nesse lugar, vencemos alguns gigantes para chegarmos aqui. Quem sabe, Pai, a frieza, quem sabe, Senhor, o cansaço, o desânimo, as lutas, mas nós chegamos aqui. Amém. E nós te agradecemos por tudo. Esse culto é do Senhor, esse culto de oração é do Senhor. Fala conosco, Pai, como o Senhor falou, Senhor, durante todos esses 26 dias do ano do mês de abril, Senhor. Estamos no finalzinho desse mês, Pai, o mês que nós celebramos o aniversário da nossa igreja. Somos gratos por tudo que o Senhor realizou na nossa vida, por tudo que o Senhor realizou na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor operou maravilhas na vida de quem estava também na live. Eu tenho certeza disso. E o Senhor transformou vidas, e o Senhor fez algo maravilhoso nesse lugar. Agora, Pai, assume esse culto é do Senhor. Nos ajude, Senhor, a ofertar esse culto com gratidão, o melhor culto da nossa vida, o melhor culto, Senhor, para nós apresentarmos a nossa adoração. Porque o Senhor está em busca dos verdadeiros, o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, porque tu és o nosso pastor e nada tem nos faltado. Te louvamos assim, no nome de Jesus. A gente vai aprender, né, irmão? Êxodo capítulo 14, versículo 15, podemos ler? Amém. A passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Quem veio clamar ao Senhor nessa noite? Amém. Poucas pessoas, né? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Senhor, fala conosco nessa noite. Precisamos continuar ouvindo a Tua voz. Como foi, Pai, nesse domingo passado, nas duas mensagens, Pai, nós ouvimos a Tua voz tremendamente nesse lugar. Continue falando conosco, Pai.
continue nos alimentando com a tua palavra, Pai. Assim nós esperamos, assim nós aguardamos, no nome de Jesus. Amém e amém. A passagem pelo meio do mar. Queridos, se a gente parar um pouquinho para analisar, será que em todo esse cenário, eu não vou trazer contexto, né? O contexto é mais ou menos que o povo estava sendo perseguido, né? Faraó, depois que bateu ali as 10 pragas do Egito, né? Eles entenderam que o Senhor estava pesando a mão, né? E ele de tanta insistência de Moisés, ele liberta o povo, né? A saída dos israelitas do Egito, né? No capítulo 12, depois logo da 10ª praga, né? E no capítulo 13 vai falar que Deus está guiando o povo pelo caminho, através da coluna de fogo, coluna de nuvem, não é? No capítulo 14, bem no início, vai falar sobre a perseguição de Israel, não é? A perseguição de Israel, ou seja, Faraó estava perseguindo o povo do Senhor e de repente chegaram diante de um mar. Versículo 13, 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, vírgula, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu não sei se você já parou nesse versículo ou já passou assim lendo rapidamente, né? Mas eu queria parar um pouquinho nele. E tu, levanta o teu bordão, Moisés, levanta o bordão, Moisés, estende a mão sobre o mar, né? Levanta o bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o. Quem tinha a missão de dividir era Moisés. Quem tinha a missão de realizar o milagre era Moisés. O texto poderia dizer assim: ó, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, que eu vou abrir o mar. Mas aqui está escrito que e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Ou seja, existia uma missão muito séria na vida de Moisés. Existia algo poderoso para acontecer através de Moisés. Eu queria parar um pouquinho aqui e tentar analisar como o coração de Moisés entendeu esse texto, né? Como que ele olhou para toda aquela informação que o Senhor deu para ele, porque foi o Senhor que deu para ele. E tu, o Senhor está falando para Moisés, e tu, irmã de Lemar, e tu, Fabiano, e tu, igreja de Nova Vista, da Iguaçu, e tu, levanta o teu bordão. Ou seja, o Senhor aqui estava dizendo o seguinte: Moisés, tu tem autoridade. Tu tem autoridade para fazer isso que eu vou colocar no seu coração. Não duvide. Eu não sei, queridos, como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: você tem também autoridade para profetizar coisas na sua vida, para profetizar as situações adversas na sua vida, elas mudarem. Ah, pastor, como eu tenho enxergado situações na minha vida assim. O Senhor nos concede autoridade também para profetizar, para que essas coisas mudem, alterem. Para que altere. Então, quando ele fala, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ele deu toda a planta, ele falou o que iria acontecer através da vida desse homem, desse grande líder, Moisés. Ele determinou: olha, através da sua vida, Moisés, eu estou te dando autoridade, através da tua vida, Moisés, eu estou falando que você precisa fazer isso, e você vai fazer isso.
Você vai abrir o mar. Mas eu, Senhor, eu que vou abrir o mar, eu que vou colocar minhas mãos e vou expulsar o demônio, eu que vou estender as minhas mãos e vou orar para o enfermo. Tu, Moisés, tu mesmo, igreja Nova Vida Itaipuaçu, tu mesmo. Então nós precisamos entender que talvez veio sobre o coração de Moisés algumas interrogações, mas que ele não pôde talvez se expressar com o Senhor, né? Talvez ele não conseguiu se expressar porque tinha que ser tomada uma decisão naquela hora. O faraó estava vindo atrás, o exército numeroso, diante dele um mar, diante do povo do Senhor um mar fechado, um mar inteirão. Lembra que o pastor Vitor falou assim, que falou que brincando, né, que Naamã deu 7 mergulhos lá nas águas de Sepetiba e não nas águas de Itaipuaçu, porque nas águas de Itaipuaçu o mar está inteirão e ele vai se abrir. Olha quanta história bíblica, né? Os 7 mergulhos de Naamã foi em Sepetiba, o mar para se abrir é em Itaipuaçu. Amém? Eu hoje não tem nada, a gente ó, ganhamos aqui, né? Então, irmãos, quando o Senhor falou assim, disse o Senhor a Moisés, versículo 15, porque clamas a mim. O Moisés ele estava angustiado, porque o povo estava falando com ele. Olha, Moisés, nós saímos do Egito. Olha, nós saímos lá, alguns versículos atrás, nós saímos do Egito, saímos dos israelitas do Egito, capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados. Queridos, o povo todo saindo, o povo todo sendo liberto, o povo todo querendo chegar do outro lado. Só que tinha o mar. Só que nesse momento, alguém falou, olha, o exército está vindo atrás, o faraó ficou furioso e desistiu de libertá-los, vamos correr. E alguém falou, olha, Moisés, mas nós saímos com tanta convicção que vamos chegar do outro lado, agora nós vamos morrer aqui. Eu acho que foi nesse cenário que alguém criou uma frase, né? Nadar e nadar, morrer na praia, né? Ou correr na praia ali, não é? Mas aqui a gente aprende com o Senhor que a provisão vem dele. Ele quer usar homens, ele quer usar nós, ele quer nos usar. Amém? Amém. A gente canta, Senhor, som do meu coração, eu quero ser farol, quero ser uma ponte, eu quero ser um instrumento, eu quero ser... É isso. Moisés também cantou esse louvor muito, chegou a hora, Moisés. Sonda-me, Senhor, Moisés cantou para o Senhor. Tá bom. Vou preparar uma para você, vou libertar o povo, vou querer te usar. Olha que você falou, usa-me. Quero ser uma ponte sobre as águas. O Senhor, ponte não. Vai ser muito fácil ponte. Moisés, para você, nada de ponte. Para você vai abrir o mar. Aleluia, Jesus. Queridos, imagina o Senhor lá no seu trono, olhando o coração de Moisés, que não tinha capacidade alguma de abrir esse mar, mas ele falou, você vai abrir. Davi foi de encontro àquele exército e viu o povo do Senhor sendo aprontado, e ele chegou e ele viu ali o gigante Golias, ele falou assim, eu posso, naquele que me fortalece. Eu posso ir lá e vencer o gigante, porque quem está em mim não é homem nenhum, não é Saul. Saul está com medo lá. Saul ficou com medo. Todos estão com medo aqui. E já 40 dias esse gigante aprontando o povo, dizendo, deixa que eu vou. Porque Davi ele sabia que ele tinha um Deus que era todo poderoso. E nessa força de um Deus todo poderoso, que ele foi até o gigante Golias, e nós conhecemos a história. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Mas como chegar e falar para o povo marchar, se está um mar, querido? O mar só vem com bandeira vermelha. O mar só vem com bandeira, às vezes aparece uma amarelinha ali misturada. É, mulher?
Nosso mar não é assim. Só tem bandeira vermelha, e a bandeira verde quase não aparece, deve estar novinha guardada num cantinho. Por quê? Mas é esse mar que o Senhor ele vai abrir através de Moisés. É esse mar que o Senhor vai abrir através de mim, de você, no mar da nossa vida. Pastor, eu estou diante de um mar na minha vida, é através de você. Tem que ter um líder. Tem que ter alguém para o Senhor puxar a orelha, tem que ser alguém para o Senhor fazer carinho, cafuné. Tem que ter alguém, esse alguém sou eu, você, somos nós. Moisés, olha o que ele falou no versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Ou seja, Moisés, Senhor, por favor, esse povo está aqui brigando e discutindo, e o que eu faço agora? Por que clamas a mim, Moisés? O Senhor puxou a orelha dele ali naquele momento, irmão. E ele, depois de puxar a orelha, falou assim: diz aos filhos de Israel, esses sujeitos aí todos, diz aos filhos de Israel que marchem. Eu quero ver as passadas. Manuel, diz aos filhos de Israel, dizer aos filhos de Israel que marchem. Olha, assim diz o Senhor, vamos marchar. Irmãos, tem que ter muita fé, hein? O Senhor não mandou falar isso? Diz aos filhos, você diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés ele poderia ter dado uma que não entendeu e marchar para trás, né, irmão? Meia volta, vamos voltar para o Egito. Ele não falou se era para frente, para um lado, para o outro, mas querido, marchar é assim. Quem serviu o quartel sabe. Na direção que você está virado, marchar é para frente. Romper marcha para frente. Se você precisar voltar, alguém vai te dar um comando, meia volta. Aí você vai dar uma meia volta, ou uma volta inteira, e aí se marcha. Né? Naquele momento, o povo do Senhor precisava de direção. Quantos precisam de direção nessa noite aqui? Eu preciso. Aquele povo precisava de direção. Diz aos filhos de Israel que marchem. O Senhor estava dando direção, mas direção diante do mar, pastor. Sim, a Bíblia está dizendo isso. 16, diz assim o versículo 16: e tu, Moisés, fala com o povo assim, diga que marche, e agora com você, Moisés, levante o teu cordão, estenda a sua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Queridos, isso aqui é colocar a fé em prática. Aqui é realmente fazer tudo que o Senhor está falando. Estou me lembrando aqui dos 10 leprosos. Os 10 leprosos chegaram até Jesus e falaram: olha, nem precisou falar, eram leprosos. O Senhor falou assim: ó, vá até ao sacerdote, se mostre ao sacerdote. Ou seja, vou chegar ao sacerdote e falar: olha, eu era leproso, eu tinha isso, agora eu não tenho mais. Exatamente aqui, Moisés, né? E tu, Moisés, levanta o teu cordão. E a gente vê nesses dois textos: o homem obedecendo a voz do Senhor. O homem obedecendo a voz do Senhor. Querido, o nosso milagre só vai chegar se nós obedecermos aquilo que o Senhor está determinando para nós. O nosso milagre só vai chegar assim. O nosso milagre só vai chegar desta forma. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que os sigam, versículo 17, e entre nele serei glorificado em Faraó e em tudo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou quem? O Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, é um anjo do Senhor na nossa frente nessa noite. Amém? O exército de Israel se retirou
e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou mediante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Sempre haverá uma estratégia no Senhor para que o teu milagre aconteça, para que você chegue no outro lado. Além de Moisés obedecer, estender as mãos e profetizar, levantar o bordão e estender as mãos, o Senhor fez com que aquele mar se abrisse, né? Se abrisse através de Moisés, mas quem abriu foi o Senhor. Nós lemos aqui, mas porque Moisés obedeceu, porque Moisés fez tudo quanto o Senhor ordenou. Ele fez com que os carros, queridos, os carros saíram, os carros, os cavaleiros, os cavalarianos, aquelas carroças, né, na época, né, saíram no Egito perseguindo o povo, né, os animais, e para emperrar no meio do... O Senhor permitiu eles entrarem no mar também. Só que aquela bênção era só para o povo de Deus. Aquela bênção era só para os israelitas. Aquela bênção de chegar do outro lado era só para quem tinha promessa, não para eles. Eles queriam exterminar o povo do Senhor, mas o Senhor permitiu eles terem um gostinho de viver um pedacinho daquele milagre. Que milagre, pastor? De ver o mar se dividindo, se tornou uma parede, outra parede, e o povo passando no meio. O Senhor deixou o exército de Faraó sentir um gostinho, e quando todos entraram, queridos, eu imagino que a extensão daquele mar é muito grande, para todo o exército passar. Todo ele passou. Imagina, queridos, eu não sei quantos quilômetros eu vou ficar devendo a você, né? Mas vamos chutar aqui 5 quilômetros uma extensão, e o exército um atrás do outro, indiano, ou de 2 filas, ou de 3, ou de blocos, né? Ou de tipo uma tropa, fosse ali coisa de 2 quilômetros, sobrariam ainda 3 quilômetros, ou 2,5 quilômetros. Então, até nisso o Senhor pensou, até nisso o Senhor calculou. Olha, eu estou olhando esse exército que vem atrás do meu povo, eu vou afogá-lo dentro do mar. Pastor, o nosso Deus ele é ruim, nosso Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. O nosso Deus, ele está... Quem quiser a bênção, quem quiser vir após mim e seguir, ele garante a vitória. Né? Aqueles homens que só queriam exterminar o povo de Deus, só exterminar o exército do Senhor, pereceu no meio do mar vermelho. Quem sabe
Quem sabe esse nome Mar Vermelho veio por causa disso, né? De homens perderam a vida, muitos. E o Senhor fez com que todo o povo de Israel passasse, todos, aqueles 600 mil homens, mais fora as mulheres, fora as crianças, os animais, as bagagens, as mulheres com suas malas de viagem, né? Quantas malas de viagem que as mulheres não prepararam, irmão? Não vamos embora, mas eu vou embora, não, mas eu tenho que pegar aquela necessária, eu tenho que fazer isso, não, calma, não dá tempo, dá sempre. Pegou um monte de coisa, né? Imagina a luta, o Senhor, meu Deus, tem que passar logo esse povo quer pegar coisas. Esse povo quer pegar coisas do Egito, irmão. Não nos pertence mais as coisas do Egito. Deixa para trás as coisas do Egito e fuja e atravesse o mar. Aleluia. Eu não sei para quem o Senhor está falando nessa noite aqui, mas nós precisamos abandonar as coisas do Egito para atravessarmos o mar. Atravessarmos o mar. Daqui a pouco, dia 16 de maio, dia de batismo, muitos, praticamente todos que estarão se batizando vão deixar as coisas do Egito para trás e vão viver agora o que o Senhor tem de novidade para eles. E é muito bom, queridos, porque quem prova das coisas do Egito morre afogado no mar. Mas quem abandona e quer caminhar com o Senhor tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então, querido, esse texto, olha, e emperrou-lhe as rodas do carro. O Senhor deixou eles todos entrarem. Todos entraram. E aí, quando o último do povo de Israel saiu lá da ponta, ele falou: é agora. Aí ele apertou o botão lá no céu, o controle remoto do Senhor. Eu não sei se foi esse barulho, mas não sei. E aí começou a jabar aquele negócio todo, um monte de. E vem de lá para cá, hein? Vem fechando lá, para ninguém passar. O último que chegou lá, para a irmã Jeremias, chegou lá no último, atravessou lá do outro lado, aí fechou o portão lá, aí veio fechando aqui. Ela primeira, né, irmã? Primeira, né? A irmã Jeremias foi primeiro, chegou lá, falou: vem povo. Vem povo. Não, mas eu quero. Não! Do Egito não resta nada, queridos. Vamos jogar tudo fora que é do Egito. As coisas desse mundo não prestam. O mundo jaz do maligno. Nós temos uma terra gloriosa nos esperando. Nós temos uma Canaã maravilhosa nos aguardando. E olha aqui, e emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, fujamos da presença do exército de Israel. Por quê? Porque o Senhor peleja por eles. Eles foram para pelejar contra o exército de Israel e deram de cara com o Senhor pelejando por eles. Olha assim, ia perder de qualquer jeito, não tinha como, irmão. Ia perder 2 vezes. Eles foram para guerrear homem com homem, chegou lá, viu o Senhor pelejando, grandão. Disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios, contra nós. Vamos correr. Não deu tempo, irmãos. Não deu tempo de fazer gabinete, não deu tempo de dobrar o joelho, não deu tempo de fazer 26 dias de jejum e oração, não deu tempo de vir num culto de oração. O Senhor fechou ali a oportunidade deles. Nessa noite nós vamos clamar, nós vamos orar. O Senhor está dizendo assim: ó, diga ao filho, diga ao povo que marche. Está dizendo para mim e para você nessa noite: não desista. Não desista. Não desista. Não duvide do que eu posso fazer na sua vida. Eu não sei qual é o nome do seu mar. Qual é o nome desse mar vermelho que está diante de você? Casamento, família, vícios,
Sabe de uma coisa? Apresenta tudo ao Senhor. Ah, pastor, meu marido não. Ele está assim, assim, assim. Ah, pastor, minha esposa está assim. Não, para com o Senhor. Para com Deus nesse momento. Ah, como eu queria que o meu esposo estivesse junto comigo aqui. Como eu queria que a minha esposa, como eu queria que a minha família toda estivesse na presença do Senhor. Amém. Como eu queria abandonar a pornografia. Como eu queria abandonar o pecado. Como eu desejaria no meu coração abandonar os vícios. Fale com o Senhor, irmão. Fale com o Senhor. Aqui ninguém está apontando ninguém. Aqui nós estamos falando, olha, o povo mesmo falou, olha, porque o Senhor peleja contra nós. É o Senhor que peleja. Não, os egípcios falavam, porque o Senhor peleja por eles. O Senhor peleja por eles, por nós. O Senhor peleja por nós contra eles, os egípcios, né? Eles falaram, não tem como a gente vencer, vamos correr. Não deu tempo. O Senhor fechou o mar, e aí o Senhor fechando o mar, aquele exército pereceu. Nós vamos orar. Amém? Vou chamar o diaconado aqui, vamos orar. Nós vamos dobrar nossos joelhos e nós vamos clamar ao Senhor. Eu não sei qual é a calor aqui, tá? Não ligou o áudio, não? Ligou não, né? Estou aqui. Derretendo. Eu ia falar assim, essa água está quente? Nós vamos clamar ao Senhor. Amém? Já criando um pouquinho me ajudar, eu também a garganta. Pedir também, irmão, irmã Gilmar, vou orar pelos pedidos de oração. Deixar o microfone aqui com ela. Aleluia. Aleluia. Se você puder dobrar os joelhos, vamos chamar o Senhor. Pai, que palavra gloriosa, Senhor. A tua palavra é gloriosa. Ah, Senhor, como o Senhor fez nesse texto, Pai, fazendo com que aquele exército parasse, fazendo com que aquele exército não pudesse avançar. O Senhor, Pai, também continua fazendo a mesma coisa no dia de hoje. Basta o teu povo, basta eu, Senhor, basta a tua igreja clamar ao Senhor. Como o Senhor mesmo falou com Moisés, Moisés, por que esse povo está aí gritando, esperneando? Diga a eles para baixarem. Sim, Deus. E que eu vou fazer um milagre na vida deles. Diga a ele, Moisés, que eu vou fazer algo sobrenatural, os olhos deles vão contemplar. Ah, Senhor, nós queremos contemplar algo glorioso na nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida, Senhor, natural, na nossa caminhada, Senhor. Nós estamos aqui para vivermos, Senhor, maravilhas, porque o Senhor é quem tem pelejado por nós. Nós não temos força, Senhor, mas é o Senhor quem peleja por nós. É o Senhor quem peleja por mim, pela liderança, pelos irmãos. É o Senhor quem peleja para a nossa casa, nossa família. Nós estamos inseridos, Senhor, nesse exército do céu, que tem um comandante, que tem um general, que ele move o sobrenatural. Ele faz porque verdadeiramente o mar se abra, para que nós possamos passar, e passar com pés enxutos, com pés secos. Um outro milagre, dentro desse milagre, as águas acabaram de serem divididas, e aquela terra, o fundo do mar estava seco, para os teus filhos passarem e não atolarem
os seus pés, as bagagens, os animais, todo o povo, os carros. Mas o Senhor fez também de uma outra forma, quando o exército inimigo estava se aproximando para exterminar o exército do Senhor. Amém. O Senhor mudou a textura daquela terra. Sim. O Senhor mudou aquele cenário, um cenário de bonança para um cenário de caos. Aquelas águas começaram a voltar, a tomar o seu rumo natural. Aquelas águas se posicionaram no seu fluxo normal, e assim todo aquele exército, todo o inimigo foi alcançado. Pai, nessa noite, que os inimigos da nossa vida, Senhor, possam ser alcançados pelo poder da oração. Aqui estão teus filhos orando, essa igreja clamando, essa igreja te buscando, Pai. Como nós ficamos aqui 26 dias, Senhor, estamos continuando nesta quarta-feira, Senhor. Aleluia. Porque, Pai, existe uma necessidade de nós te buscarmos. A necessidade não é de murmurarmos. O povo está murmurando, mas o Senhor deu mais uma chance, nos deu mais uma chance, Senhor. Quando não são os momentos que nós murmuramos, mas o Senhor nos dá mais uma chance. Abra o mar, Senhor, para nós passarmos. E abrir o mar nos dias de hoje. Igreja amada do Senhor, nós percebemos que o Senhor está nos respondendo, que a vontade dele está sendo feita. Apresente a Ele nesta hora a sua luta, o seu problema, o seu questionamento. Apresente a Ele agora a sua família, apresente a Ele a sua casa, apresente a Ele os seus sonhos, os seus projetos, Sim, Deus. as dificuldades, Sim. o mar que está diante de você. Apresente a Ele, porque eu sei de uma coisa: o Senhor pode todas as coisas. Como eu falei com a irmã Joana hoje, e ela muito feliz por causa do exame que ela pegou o resultado. Muito obrigada. Senhor, ela glorificando, ela falou que saiu do consultório cantando louvores, e todo mundo da rua olhando para ela, ela não queria nem saber. Ela já estava do outro lado do mar. O mar se abriu, ela passou, ela recebeu o milagre, chegou do outro lado. E ela sabe que o Senhor ainda há de completar o milagre na vida dela. Existe ainda, Senhor, um segundo exame que os médicos estão debruçados sobre eles, mas nós já estamos profetizando o milagre no nome de Jesus sobre esse segundo exame também, porque o primeiro o Senhor já resolveu. Agora resta o segundo. Resta, Pai, o Senhor resolver o nosso milagre, o milagre da nossa igreja. Nós estamos clamando, Senhor. Nós estamos caminhando nesse mar. Quem sabe, Pai, até mesmo para o povo de Deus olhar aquela situação foi algo assustador, mas o Senhor colocou coragem no coração deles, porque existia a única oportunidade de fuga, de fugir para um lugar seguro, e o lugar seguro é nos braços do Senhor. Amém. Que nessa noite nós possamos, Senhor, chegar nesse lugar seguro. Que nessa noite nós possamos chegar, Senhor, nesse lugar onde o Senhor já se faz presente. Pai, nós colocamos aqui a nossa ansiedade nessa noite, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, ouvir o nosso clamor. Que o Senhor possa, Senhor, responder cada oração dos teus filhos. Cada palavra está sendo orada agora, Senhor, tu sabes. Quantos homens e quantas mulheres estão aqui nessa noite, Senhor, de joelhos dobrados, ou de pé, ou assentados, Senhor. E o Senhor está ouvindo o que está saindo da sua boca. Toca, Senhor. Responda, Senhor. Dê a resposta para eles. Dê a resposta, Senhor, para cada um. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é quem tem pelejado por nós. Meu Deus, o texto encerra, Pai, com essa frase: o Senhor
que saiu da boca dos egípcios, essa paz que saiu dos inimigos do povo de Deus. E o inimigo do povo de Deus, os inimigos têm que saber mesmo que quem peleja por nós é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. E a resposta tem controle de todas as coisas. Por isso nós te clamamos nessa noite, Pai. Por isso nós te exaltamos nessa noite. Por isso nós te glorificamos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Agradecido eternamente. Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aleluia. Maravilhoso. Não temos palavras, Senhor Deus, para poder expressar a tua grandeza, o teu poder, as tuas maravilhas, Senhor. Aleluia. Mas elas são reveladas pelo teu Espírito, a tua grandeza. E nós, Senhor, nessa noite estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te buscar, um fortalecimento, Pai, buscar a sabedoria dos altos céus, Senhor, sobre as nossas vidas. Porque, Pai, nós não confiamos nos nossos méritos, não temos, pelo contrário, não temos méritos nenhum diante da tua palavra e da tua presença, Pai. Não nos estribamos, Senhor, em nossos próprios pensamentos, nosso conhecimento. Pai, não confiamos, Pai, na sabedoria deste mundo, Pai. Porque nem tudo que está aprovado nesse mundo, pela sociedade, pelos governos, pela sabedoria deste mundo está correta. Nós sabemos disso, Pai. A verdadeira sabedoria, Pai, ela vem de Ti. Sim. A verdadeira ciência, ela vem em confiar na Tua palavra e andar em obediência a ela, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que nós sofremos, a nossa mente sofre um ataque, a nossa carne, Pai, todos os dias, Senhor. Como Daniel ele disse, Pai, não chegamos na Tua presença confiando na nossa sabedoria, mas nas Tuas muitas misericórdias, Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós nessa noite, nesse lugar. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a entender, Senhor, essa graça, a entender essa palavra, Senhor, não de uma forma superficial, Pai, como está relatado em Lucas e em Mateus, Pai. A nossa casa, Senhor, ela precisa ser preenchida profundamente, verdadeiramente pelo Teu Espírito, Pai. Não viver uma religiosidade, Pai, que abre, Pai, uma porta escancarada para que Satanás ele entre, traga mais 7 espíritos malignos e o estado espiritual dessa pessoa se torne pior do que o primeiro. Era isso, Senhor, que o Senhor estava falando para aqueles homens, aqueles religiosos, de que maquiavam, Senhor, que maquiavam uma religiosidade, ao ponto de o Senhor até comparar eles como sepulcros caiados, como um caixão que é bonito por fora, mas podre por dentro, Senhor. Porque eles não tinham conhecimento exato, a necessidade, Pai, da Tua palavra na vida deles, Pai, e viviam, Pai, uma religiosidade, Pai, superficial, viviam uma religiosidade, viviam confiando na sua própria sabedoria, em seus próprios conceitos, Senhor, e o estado espiritual daqueles homens, daquelas pessoas, Pai, daqueles doutores da lei, era uma catástrofe dentro dela, porque o que existia dentro deles, Pai, eram espíritos malignos, Pai, que estavam conduzindo a mente daquelas pessoas, daqueles homens, Senhor. Porque o Senhor queria varrer a casa, o Senhor queria arrumar a casa,
com muitas vezes o Senhor arrumava, Senhor, mas eles não mantinham, Senhor, a presença do Teu Espírito, Pai. Eles não mantinham a porta das suas vidas guardadas, Senhor, pela Tua presença. E isso, Pai, tem acontecido nos dias de hoje, nas nossas vidas, Pai. Às vezes escancaramos a porta da nossa vida com as brechas, com o pecado, Senhor, e permitimos, ó Pai, que espíritos malignos, Pai, eles entrem dentro da nossa vida, criando conceitos, doutrinas de demônios, Pai. Como o Senhor disse que no final dos tempos haveriam homens que iriam pregar e ensinar doutrinas de demônios, ó Pai. Nos livre disso, Pai. Pai, nos dê a sabedoria do Teu Espírito sobre a nossa vida. É como o Paulo, pastor, disse agora que quem quer morrer? Ninguém quer morrer, Paulo, porque viver é um dom de Deus. Mas eu me lembro das palavras de Paulo, que ele disse: bem que eu queria morrer e estar com Cristo, mas prefiro estar na carne por causa de vós. Eu prefiro estar vivo para pregar o Evangelho. Eu preciso estar vivo para ensinar a vocês o caminho da salvação. Pai, a gente brinca com algo tão sério, Pai. A nossa mente, o nosso coração, ele tem uma facilidade tão grande de esquecer, Pai, de esquecer da seriedade, Pai, que é o Evangelho, Pai. O Senhor disse lá em Mateus que para vocês não ficarem sobrecarregados com a glutonaria, com as bebedices, com os cuidados desse mundo, para que aquele dia não vos pegue de surpresa, dia qual virá como um laço sobre todos os habitantes desse planeta. Senhor, é muito sério. E como o pastor falou a respeito do pastor daí também, às vezes nós achamos que fazemos planos, vou fazer isso amanhã, e mal sabemos que amanhã pode ser o nosso dia. Mal sabemos que amanhã o Senhor pode nos chamar. E como está a nossa vida, Senhor, diante de Ti? Fazemos planos como a Tua palavra diz. Vou construir, eu vou comprar, eu vou fazer isso. Pai, não é errado, sabemos que não é errado, Senhor, viver a vida, porque a vida é um dom do Senhor. Mas a nossa prioridade maior é a Tua palavra. A nossa prioridade maior é a vida eterna. Porque essas coisas desse mundo, elas passam. É como um sopro, como diz Salomão. É um sopro. E como o pastor Milton, eu me lembro de uma frase do pastor Milton na pregação de domingo, Senhor, chamou muito a minha atenção, quando ele disse: nem sempre as nossas prioridades é a vontade de Deus. Nem sempre as nossas prioridades vão nos levar a um bom caminho. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, te pedindo, nos dê sabedoria, Pai. Nos ajude, faz ficar preso no nosso coração, Pai, a necessidade da Tua palavra, Pai. Pai, que nós venhamos ser ensinados pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua palavra, e se agarrar a esta palavra, Senhor. Porque quando Paulo diz essa frase de Paulo, bem que eu gostaria de morrer, Pai, não é qualquer um que fala isso, Senhor. Como seria bom se cada crente desse século tivesse essa convicção. Mas nós estamos presos a esse mundo, Pai. Nós estamos presos a esse mundo. Nós trabalhamos por uma comida que perece, e esquecemos de trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Que a esse o Senhor disse lá na multiplicação, e quando aquelas multidões foram te buscar, a esse o Pai nos dará. Nos ensina para te buscar, nos ensina a buscar o Teu reino em primeiro lugar, nos ensina a te buscar com as motivações corretas, Senhor.
Nos ensina, Pai. Nos ensina a viver, Pai. Não como os fariseus viviam. O Senhor disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Andai em conformidade com tudo aquilo que eles ensinam, mas não andai em conformidade com as suas ações, porque eles pregam e não vivem, eles ensinam e não vivem. Muitas vezes assim somos nós, Senhor. Nós não podemos viver essa religiosidade, Pai, essa religiosidade falsa, essa religiosidade superficial, e como diz o relato de Mateus 12, Lucas 12, traz espíritos malignos para a nossa vida, Pai, espíritos enganadores, Pai. Esse é o contexto, Pai, do que o Senhor estava ensinando naquela oportunidade. Pai, fecha a porta do meu coração para este mundo, fecha a porta da minha vida, Senhor, para o engano do pecado. Mas, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, como diz lá em Apocalipse 3:20, se eu estiver enganado: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Pai, faz nós ouvir a Tua voz, Senhor, gritando: meu filho, abre esta porta, abre a porta do teu coração. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais alerta, Pai, para ouvir o teu toque, Pai. Não o toque do mundo, não o toque da carne, não o toque do inferno, mas queremos ouvir o toque do teu Espírito em nossos corações e fazer o que é o de mais importante: abrir a porta para o teu Espírito, Pai. Pai, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos de Ti, Jesus. Mas, Pai, para receber, Pai, de Ti, nós precisamos nos importar com o Senhor. Nós precisamos fazer como aqueles 2 discípulos de João Batista, Senhor, que quando ouviram a pregação de João Batista: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não mediram esforços para buscar o Senhor, eles não mediram esforços, não acharam pesado para passar o dia inteiro com o Senhor na casa do Senhor, onde o Senhor estava morando. Pai, desperta-nos, ó Pai, para nós nos esforçarmos para estar na Tua presença. Coloque em nossos corações que não seja um peso, Pai, estar aqui às quartas-feiras, que não seja um peso, Pai, estar aqui no culto de domingo pela manhã e domingo à noite. Para muitos é um peso, Pai. Chega na Tua casa se arrastando, não por causa de um cansaço físico, mas por causa do cansaço espiritual. Porque não tem mais prazer em estar na Tua casa, porque não tem mais prazer em ouvir a Tua palavra. Essa é a verdade, Senhor. Nós precisamos ser banhados pelo Teu Espírito, Pai. Quantos se encontram afastados, desviados da Tua presença, porque deixaram a casa aberta, e esses 7 espíritos malignos entraram, Senhor, porque não manteram a presença do Teu Espírito dentro da casa. Quantos pais estão se esfriando agora, neste exato momento, porque perderam o prazer de estar na Tua casa, estão a ponto de expulsarem o Teu Espírito, Pai, e de 7 eles, querendo ou não, vão entrar mais 7 espíritos malignos, porque o espírito que saiu, quando eles foram libertos, quando eles foram restaurados, vai trazer mais 7 espíritos malignos, e o último estado desse homem vai ser pior, dessa mulher vai ser pior, porque aquilo que eles faziam antes, eles vão fazer pior ainda, por causa da ausência do Teu Espírito. Não deixa nós nos esfriarmos, Senhor, na Tua presença, mas o Espírito Santo vem aquecer o fogo, vem nos avivar, vem avivar essa igreja.
E como aquele sentimento que Paulo teve, Pai. Eu estou cheio da Tua presença. Eu estou cheio da Tua glória, Senhor. Estou queimando como uma labareda de fogo. Porque o Senhor diz, importa que os seus ministros sejam como fogo consumidor, como labaredas vivas. Mas o Teu amor que foi comunicado a nós, aos nossos corações, a Tua misericórdia, o Teu perdão, que foi transmitido a nós, Senhor, comunicado a nós, a cada pessoa que Te busca, seja esse amor a queimar em nossos corações, Pai, e nós nos importarmos com os nossos filhos, nós nos importarmos com os vizinhos, Pai. Temos o prazer de pregar esse evangelho de salvação, de cura, de libertação, Pai, sobre aqueles que necessitam, Pai. Abençoa a Tua igreja nessa noite, Senhor. Abençoa esses que vieram Te buscar aqui nessa noite. Visita, Pai, a vida espiritual. Visita a vida material. Visita a vida sentimental. Nós temos que viver aqui nessa terra. Amém, Jesus. Temos que comer. Amém. Temos que honrar nossos compromissos. Temos que nos divertir. Temos uma vida aqui na terra, mas não seja essa a nossa prioridade maior. Que a nossa prioridade maior seja buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, e as demais coisas só há de cuidar das nossas vidas. Abençoa os obreiros dessa casa. Abençoa o pastor Daniel, sua família, seu ministério. Abençoa este lugar e enche este lugar com o Teu Espírito, Pai. Que nós venhamos nos importar em nos santificar, atrair a Tua presença para este lugar. Que esse seja o compromisso de cada membro dessa igreja, se santificar, Pai, para que nós possamos atrair a Tua presença, para que a Tua presença esteja neste lugar. Porque se a Tua presença estiver neste lugar de uma forma intensa, nós veremos os Teus milagres, veremos conversões, veremos as Tuas maravilhas nesse lugar, Senhor. Queime o coração do Teu povo com o Teu Espírito neste lugar. Nós não Te pedimos nem ouro, nem prata. Amém, Jesus. Não Te pedimos saúde, não Te pedimos emprego. O que nós precisamos é da Tua presença. É isso que nós Te pedimos. Ser com a Tua presença neste lugar. Porque não adianta nada, como Moisés disse, não me faça subir neste lugar, se a Tua presença não for comigo, Senhor. Assim eu Te oro, Senhor, Jesus, e Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amado Deus, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Senhor, em concordância com o nosso pastor, com o diácono Leandro, Senhor. Muito especial, quero Te entregar esses pedidos que fez, Senhor. Eu não conheço nenhum, Senhor. Mas com certeza, Senhor, nós já temos bênçãos para agradecer. Aleluia. Senhor, eu Te agradeço pela vida do Jean, Senhor, pelo milagre que Tu fizeste. Obrigado, na Pai. vida do Jean. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Sem sequela nenhuma. Aleluia. Porque Tua mão estava com ele, pelejaste por ele, Senhor. E eu creio, Senhor, que Tu fará isso em cada pedido aqui feito nesta caixinha, Senhor. Toma, Senhor, cada pedido, que seja casamento desfeito, restaura, Senhor. Por filho afastado, que traga o primeiro amor, Senhor. Oh Deus, dentro dos nossos lares também, Senhor, visita cada lar aqui representado, Deus. Faça maravilhas dentro dos nossos lares, que o Espírito Santo passeie em nossas casas. Aleluia. Oh Deus, toma o pastor Daniel, toma sua família, toma essas crianças, Senhor, em Tuas mãos. Meu Deus, que a igreja de amanhã, Senhor, venha restaurar tudo que tem que ser restaurado, Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Oh Deus, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Deus. Carece da Tua palavra, Senhor. O mundo precisa de Ti, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia desse povo, Deus. Que a nossa esperança está em Ti, Senhor. E é Tu que peleja por cada um de nós.
Muito obrigada por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. E obrigada porque tu ainda há de fazer o que nós temos nas tuas promessas. A tua palavra não volta vazia, Senhor. Em nome de Jesus, nos alcança, Senhor, onde quer que estejamos. Alcança nossos filhos, Deus, onde quer que eles estejam, nossos netos, Deus. Vá de encontro, Senhor, essas vidas, Senhor. Que eles não cresçam só em tamanho, Senhor, mas cresçam no conhecimento da tua palavra, Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia, Pai. Ainda, Senhor, queremos orar pela vida, Senhor, da família da irmã Carmen, da família do pastor, Senhor, do pastor Aldair, família enlutada, Senhor, que nesse momento precisa do Teu Santo Espírito, um Espírito Consolador, um Espírito que preenche, um Espírito, Deus, que vai de encontro, Senhor, agora a tristeza, a saudade, aquela lacuna que ficou naquela família, Pai. Só o Teu Santo Espírito, só a palavra, só a presença desse Espírito glorioso, o Espírito Santo do Senhor, há de mudar esse cenário agora de perda, de luto, e o Senhor venha colocar a sua graça, a paz naquele lugar, a presença do Senhor naquele lugar. Como nós lemos aqui, por causa da tua presença, que o povo chegou onde chegou. Que assim nós possamos, Senhor, também chegar onde o Senhor tem para nós chegarmos, Senhor, com a tua presença. Não queremos caminhar sozinhos. A família da irmã Carmen, do pastor Aldair, não quer caminhar sozinha. A nossa família não quer caminhar sozinha. Eu quero, no nome de Jesus, te agradecer por tudo. Te agradecer por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E amém, e amém. E graças a Deus. Aleluia. Levante a aplaudir ao Senhor, queridos. Agora aleluia. Estamos recebendo a nossa igreja da live, André Azevedo, Nilzinha Mendonça, e Silva Arruda. Deus possa abençoar todos rica e abundantemente. Agindo Deus, tudo posso. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse tempo precioso de oração, esses minutos de oração de joelho dobrado, Senhor, a qual nós precisamos, Senhor, diariamente. Louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez esse mês de abril na nossa igreja, na vida dos meus irmãos. O Senhor ainda há de fazer nessa noite, amanhã, o mês que está iniciando, o mês de maio, Senhor, o mês que vamos participar do batismo, celebração de Santa Ceia, no próximo domingo, Pai, que a Tua graça, a Tua presença possa ser também abundante, Senhor, no nosso meio. Sim, Deus. Nós te louvamos por tudo. Muito obrigado, Deus, pelo louvor, pela palavra, pela colheita, pelas intercessões. Que assim seja no nome de Jesus. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém, e amém, e amém. Boa paz, queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma noite abençoada, amém, no Senhor. Amém, e amém. Aplauda o Senhor então. Amém.